Alô, alô, boa tarde, salve, salve. No ar a partir de agora, donos da bola na tela da Band, sem perder tempo, porque o programa tá mais curto. Tá que nem coice de porco e motorista e braço de motorista de Kombi. Até 1h54, donos da bola no ar então, mais uma edição com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão. Juverci Júnior, o J Júnior, Edu Panzi, o homem que inventou o mau humor de Mar Oliveira, a Kika Branco tá por aqui também. Cruzeiro que se prepara para pegar o Vasco da Gama no Mineirão. O Vitor chegando à marca de 200 jogos com a camisa atleticana. Para mim, o maior jogador da história do Galo. Desculpa quem pensa diferente, é a minha opinião. E quer coroar, né, o fato com uma vitória sobre o Santos. Difícil, hein, Vitor? Difícil, mas não impossível. O vice-presidente de futebol do Cruzeiro disparou contra a arbitragem. E o Carlos, hein? Que bela voz de Barry White, autor do gol contra o Cruzeiro no Clássico, está pronto para ser titular. Eduardo Panzi, na nossa conversa matinal, pediu a titularidade de Carlos. E outra coisa, e aí já é por minha conta, parabéns ao Levir Coupe, só de ter aventado a possibilidade de escalar o Douglas Pires, que é o único volante que o Atlético tem, Danilo Pires, que é o único volante que o Atlético tem, que pode fazer no Atlético o que o Elias faz no Corinthians. E eu acabei de tirar o Elias da seleção, agora no jogo aberto, e colocar o Rafael Carioca no lugar dele. Para tudo. Porque agora eu tenho um recado importante para você. Você que tem, Juverci, eu estava te explicando isso agora, tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você quer saber se existem irregularidades no seu contrato? Então ligue agora, nesse telefone que está na sua tela. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Não perca tempo, ligue agora, marque o seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas de seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, aquele valor que você já pagou, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento de carro ou imóvel? Então não perca mais tempo. Ligue agora, anote o número, passe para os seus amigos, faça a revisão, pare de pagar taxas indevidas e sorria. 2559-8877, minha voz está dando umas falhadas. 2559-8877 ou WhatsApp 9588-8877. No WhatsApp você não precisa nem levantar para pegar o telefone. Na mão mesmo, se bem que todo mundo liga com o celular. Na mão, chama no WhatsApp, já tira suas dúvidas, ok? E sem perder tempo, tá só apagando ali, hein? Só apagando. O Cruzeiro iniciando sua preparação para enfrentar o Vasco da Gama no Mineirão. Diogo Ramalho, aliás, a namorada do Diogo Ramalho que sempre assiste a gente, eu não sei o nome dela, ela precisa se inteirar de algumas coisas. Esse sujeito tem uma namorada em cada cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, nossa, se eu falo isso aqui, cai até minha mãe do céu. Para de falar bobagem aqui, que uma hora eu repito. Vamos ver aí a reportagem do Ramalho. Põe para rodar. Um jogo atrás do outro. Estamos numa maratona de jogos aí, né? O Campeonato Brasileiro se tornou um intensivão, daqueles do tempo de escola. Quem fizer mais pontos é o destaque da turma, mas é preciso também fazer o mínimo para não tomar bomba no final. Estamos atentos aí a cada lição que nós temos passado e estamos tentando tirar o melhor aprendizado possível. Certamente não vamos passar não vamos repetir, né, de ano. Mas com o cálculo do rebaixamento, a preocupação ainda não parece muito grande. O time segue estudando para não precisar fazer essa conta. Particularmente procuro mais pensar jogo a jogo, a gente fazer bons jogos e sair com a vitória. Se com a matemática o Cruzeiro não está muito preocupado, o mesmo não pode ser dito quanto à arbitragem do campeonato. Leandro Pedro Voaden é o alvo da vez. No primeiro tempo, o pênalti no Leonardo Silva foi um negócio absurdo. Se eu, que não estou tão bem de visão assim, se eu conseguir ver o negócio do outro lado do estádio, eu acho possível de um juiz ou do Bandeira não ter visto isso. Nosso superintendente Sérgio Rodrigues foi ao Rio hoje,
levar um protesto formal do Cruzeiro Esporte Clube contra a arbitragem para o jogo contra o Vasco. Esperamos que isso não se repita, porque está prejudicando o Cruzeiro muito. Enquanto isso, os jogadores seguem atentos aos ensinamentos do professor, já que amanhã tem prova. O assunto? Vasco da Gama. Quando nós vamos numa escola, né, e nós ali prestamos atenção nas explicações da professora ou do professor, né, a tendência é que no dia da prova a gente não precisa estudar tanto, né, porque a gente já assimila já nas aulas. E assim deve ser, né, no nosso trabalho, as orientações do treinador no treinamento, no dia a dia. Quando você assimila, não precisa, no dia do jogo, ficar preocupado o que fazer, porque já foi assimilado. O Eduardo Panzi, falei isso inclusive hoje na Band News, Du. Quando o Atlético foi jogar contra o Vasco, mesmo o jogo sendo no Maracanã, você disse aqui, não pode trazer senão uma vitória. Empate seria um péssimo resultado e uma derrota seria um negócio catastrófico, né? Hoje o Cruzeiro recebe o Vasco. Amanhã, desculpa. Você mantém a mesma opinião, mesmo contabilizando os 6 pontos nas 2 últimas rodadas, abiscoitados pelo Vasco da Gama? Boa tarde, Edu. Por favor, câmera. Boa tarde, Everton, telespectador. Mantenho e aumento, porque é um adversário direto do Cruzeiro e o jogo é em casa, em Belo Horizonte. O Cruzeiro não pode pensar em perder meio ponto para o Vasco da Gama. Jogo difícil, gente. Todos do Campeonato Brasileiro Série A são difíceis, independentemente do adversário. Agora, tem jogos que você pode pensar, pode pôr na conta um tropeço, um empate, uma derrota, porque faz parte. Ninguém vai ter 38 vitórias no Campeonato Brasileiro. Agora, contra o Vasco da Gama, a pior equipe do Campeonato Brasileiro, a pior colocada no Campeonato Brasileiro, a equipe que joga com maior pressão nas costas hoje no Campeonato Brasileiro, que tem a maior dificuldade fora de campo no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Atlético, quem joga contra o Vasco da Gama e perde ponto, vai perder alguma vaga nesse campeonato. O Cruzeiro briga para não cair hoje e briga ainda. Apesar que eu já falo aqui há muito tempo que não vai cair, tem muita gente pior, o time do Cruzeiro acertou. Quando eu falo que a gente não pode cobrar apenas vitórias, o time tem que jogar bem também para convencer. O Cruzeiro não venceu o Atlético, mas jogou bem. O Cruzeiro não venceu o Flamengo, mas jogou bem. Então o Cruzeiro vem de bons jogos. Venceu o Figueirense jogando bem. São 3 partidas que o Cruzeiro demonstra qualidade. E quanto o Vasco da Gama, gente, o jogo pode ser isso aqui difícil, mas o Cruzeiro não pode pensar em perder ponto. É vitória, empate é desastre, derrota é desastre. Pode ser difícil o jogo? Um pouquinho vai ser, eu acredito. Agora, está em casa, é em Belo Horizonte, o Cruzeiro é superior. E quem perder ponto para o Vasco da Gama, o Atlético Paranaense saiu da briga do G4 porque perdeu para o Vasco. As equipes lá de baixo, qual foi a última vitória do Vasco? Ponte Preta. Pô, a Ponte Preta podia ter dado um passo para frente, ela caiu muito. Perdeu do Vasco da Gama. Aí teve que lutar contra o Santos, que é dificílimo. Então, gente, perder do Vasco, isso não está na conta de ninguém nesse Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta deu um calor muito grande no Cruzeiro e acabou perdendo para o Vasco. A Ponte Preta ganhou do Santos de 3-0, que ganhou do São Paulo de 3-0, que ganhou da Ponte de 3-0. O campeonato é muito equilibrado. Muito agora, perder ponto para o Vasco não dá. Em casa, então... Eu acho que é importante considerar, e tanto que quando você emitiu essa opinião na sexta-feira, que antes do jogo, eu disse a você, Du, é importante considerar que, por mais desesperadora que fosse naquela oportunidade a situação do Vasco, é um jogo no Maracanã, é um jogo contra o Vasco, tem instituição, a marca, o rótulo e tal, aquele negócio todo. Motivação é um negócio que vem com as vitórias. Corinthians embalou aí, nem tanto pelo grande futebol, mas também porque a vitória motiva e motivado você faz coisas absurdas. Dimar Oliveira, você hoje pela manhã me disse que o Vasco poderia ser um grande adversário do Cruzeiro amanhã. Você mantém a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Os jogos da sequência do Cruzeiro, eu concordo com o Paz, não é só o Vasco, não. Os 3 próximos, que é na sequência a Chapecoense e o Coritiba, o Cruzeiro, pelo que ele precisa fazer nesse campeonato,
trinca para 9, time que ele tem. Aqui, são 9 pontos. Esquece. Mas mesmo qual que é a você sequência? tenha. É Chapecoense, Chapecoense depois. Não, Chapecoense depois Coritiba. Depois no domingo, depois Coritiba aqui. Esse com a Chapecoense é um jogo que você Mas, pode até Pantes, pôr na conta, mas Pantes, é adversário direto. Agora, direto, Coritiba os três também, são diretos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. São equipes que, tecnicamente, até dentro desse contexto que você tem trazido, de que o Cruzeiro tem times melhores do que as equipes que estão abaixo dele, eu estou dentro desse contexto, e é muito melhor. E não é só isso. O futebol que o Cruzeiro tem apresentado, mesmo quando as dificuldades que ele teve diante do Flamengo, diante do Atlético, é muito melhor do que a gente tem visto. Quando fala em motivação, claro, o Cruzeiro está mais motivado que o muito Vasco. mais. Exatamente. Em todos os sentidos. Então, não tem desculpa. São 9 pontos e mais. São 9 pontos que vão deixar esse estigma aí de parar na zona de rebaixamento longe. Né? Então, vou deixar o Cruzeiro trabalhar com tranquilidade. Eu não imagino outra coisa a não ser 9 pontos nesses 3 jogos, mesmo com o jogo da Chapecoense fora de casa. Tem que ser assim para quem quer mudar um contexto. E outra coisa, a gente falava do Bruno Vicente hoje de manhã, né? E a gente conversou com ele na Band News, e ele falava como eles estão surpresos com a forma como o Mano está conduzindo a equipe. Não só nos treinamentos, né, do jeito que eles têm acompanhado o dia a dia dos treinamentos do Cruzeiro, sem muito tempo, na questão de posicionamento, como ele está passando essa filosofia de trabalho dele para os jogadores. Até porque eles estavam mal acostumados. Né? E essa motivação que você está falando vem muito disso, que foi o que o Ceará falou ali, que é um jogador extremamente profissional. Como o Ceará é profissional, né? Ou seja, do ensino, do professor, daquele que chega e mostra, olha, eu quero assim, é assim que se faz, tem que ser dessa forma. Então, isso também motiva, porque quando você passa a acreditar num trabalho, você muda a forma também de pensar no jogo, de pensar naquilo que você está fazendo. E acho que o Cruzeiro, nessa aposta aí dos 9 pontos, eu estou apostando muito nisso, de que o Cruzeiro mudou a sua mentalidade também de futebol, de aceitação de futebol, de acreditar no treinador, de acreditar no que eles estão fazendo. Eu acho que isso é que vai ser o diferencial do Cruzeiro nesses 3 próximos jogos. Claro que depois ele vai enfrentar outros que também estão nessa briga direta, mas acho que 9 pontos bota uma frente no Cruzeiro e ele vai... Seu tempo acabou, candidata, muito obrigado. Kika Branco, prepara as mensagens da torcida do Cruzeiro aí, você fala depois. Por quê? Existe um estudo feito, né, pelo nosso Data JP, que é Júlio Prado, de que você gera muita audiência. Certo. Então vamos chamar primeiro os jogadores do Cruzeiro, esperando encontrar muitas dificuldades no jogo contra o Vasco, e a postura é essa mesmo, porque o Inter teve uma postura cautelosa contra o Vasco, meteu meia dúzia, então tem que realmente respeitar. Frase do filósofo Afonso Alberto Teixeira dos Santos: se respeita o adversário goleando. Daqui a pouco... Ô, gente, desgraçado, cala a boca aí. É verdade. O correto tem que ser da diretoria do Cruzeiro, do treinador e dos jogadores. Eu não preciso ser Que agressividade é essa? Não, nenhuma. Corta o Edu para mim. Câmera e microfone. Roda os jogadores, depois só o Juvenci fala no programa. É um cenário de dificuldade, como todos os jogos nós temos enfrentado e encontrado, né? Mas nós acreditamos que o nosso torcedor estará presente no estádio, como esteve nos 2 últimos jogos aí, nos apoiando. E essa parceria entre jogadores e torcida, nós esperamos mais uma vez que possa dar certo frente a um adversário que está em progressão, numa crescente, mas nós também temos que pensar em nós, que nós precisamos dar sequência no nosso bom momento e nós precisamos dessa vitória aí, porque é um jogo fundamental para que nós possamos dar sequência aí nas nossas pretensões, que é estar na primeira parte da tabela. Eu acho que não tem jogo ser mais fácil, porque está na parte de baixo da tabela. Acho que vai ser um jogo tão difícil como foi agora contra o Atlético. A gente tem que procurar entrar para dar nosso melhor, concentrado, porque as equipes que estão lá embaixo estão querendo sair de lá também dessa situação, e quem está, às vezes é até pior você jogar contra equipes que está lá embaixo, que vem fechada, do que contra um Atlético que precisava vencer o jogo para não deixar o Corinthians distanciar. Então acho que independente do jogo, são todos jogos difíceis e a gente tem que entrar concentrado para que a gente saia com a vitória. Tá estranho, Bruno Rodrigues, parece que tá de cabeça para baixo, né? Barbão, né? Estranho. Tá escura, Tá na lenhador urbano, né? Na moda lenhador, né? A cabeça... Juvenci, você é um cara de 40 anos, pai de família e tal, se cismou agora de arrepiar cabelo e tal. Não, pai de família tudo bem, mas 40 eu não cheguei lá não. Gostaria, e o óculos, eu precisava pegar essa foto que ele postou no Facebook e mostrar ao povo, precisava ver. Ô, Juvenci, fala desse Cruzeiro, fala dessa mudança. O tema ali foi outro.
do Bruno Rodrigues. Mas eu gostaria, em rápidas palavras, Sim, em claro. 30 segundos, confio no seu poder de síntese. Mas 30 segundos que eles gastaram 10 minutos cada um. Não, mas é porque você... Nós vamos contar os 30. Ok. Fica relaxado, você vai falar. Tranquilamente. Amanhã. Fala dessa chegada do Mano, desse jogo de amanhã contra o Vasco e do seu time titular, da sua defesa. Porque você queria a volta do Paulo André. De forma alguma. Não foi você? Não, nunca disse. Mas quem isso. foi? Não sei. Alguma Estranho. coisa que Olha sai da sua pra gente, cabeça. não. Foi uma nula. Foi uma nula. Olha Pode pra ter sido uma gente. nula, mas eu de forma alguma defendo a volta do Paulo André. Boa tarde a todos. Em relação à partida, o Cruzeiro tem que partir para dentro do Vasco. A fórmula já existe. Já existe o time definido, já existe o apoio da torcida, os preços promocionais. O Vasco é um time horroroso, gente. Ele vem de 2 vitórias, sim, mas não dá para respeitar um time que está brigando lá embaixo. O Cruzeiro está em uma recuperação muito interessante. Existe uma fórmula já criada. O time já tem corpo, já ganhou moral, já ganhou inteligência em campo. Então não tem que voltar atrás, não. O discurso de postura, aquela... Já acabou o tempo? Acabou agora. Acabou o seu tempo. Não, continua falando. Muito obrigado. Mentira. Pode continuar falando. Mas voltando ao raciocínio, então. Porque eu aposto que isso aqui é coisa do Chris Gala do Lincoln, colocou esse Não, relógio pra absolutamente. gente. De forma alguma, né? Nem tão lá. Então, assim, tem que respeitar. Assim, o discurso é sempre esse, mas é partir para dentro do Vasco, é garantir os 3 pontos, porque no fim de semana acho que o jogo contra a Chapecoense é uma parada mais torta, porque é fora de casa, e depois contra o Coritiba. Eu acho que se o Cruzeiro conseguir somar 7 pontos em 9, eu acho que ele sai definitivamente dessa briga pela zona de rebaixamento, ganha corpo e quem sabe pode brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro. Muito bem, Kika Branco. Cadê você, Kika? Vamos dar um giro agora nas mensagens que nos foram enviadas pelos torcedores do Cruzeiro. Kika, boa tarde. Boa tarde, Everton. Bruno.n. Cruzeirão, vamos pra cima do Vasco e, mano, vamos colocar Arrascaeta e Xavier para jogar. Luan da Silva, espero que o Cruzeiro jogue o belo jogo que fez contra o Atlético. Fábio Andrade, Cruzeiro vai massacrar o Vasco, tem que colocar o Gabriel Xavier, pelo amor de Deus. Ed Gomes, esse é o momento do Cruzeiro espantar qualquer possibilidade de rebaixamento. E Thiago GB10, a torcida, como sempre, vai fazer a diferença contra o Vasco. Muito bem, Kika. E ó, mano, eu sei que você assiste a gente, assistiu o sexto, escalou o time que eu pedi aqui. Mano, apaga da sua cabeça esse negócio de colocar um homem em referência lá na frente. Isso pode acontecer de jogo para jogo, no momento do jogo. Mas o time do Cruzeiro, firme lá atrás, com jogadores mais rápidos na frente, leve na frente, fica muito melhor. Oi. Quer ficar sempre conectado e falar de forma ilimitada? Vem agora para o Pré da Oi, meu amigo. Com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa suas redes sociais favoritas, manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet 4G para você usar como quiser. Pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi e fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana. É isso mesmo, com o Pré da Oi você vai falar ilimitado, com qualquer Oi e Oi fixo e ter ainda 150 mega de internet para usar como quiser por até uma semana, tudo isso por apenas R$ 7,00. Curtiu? Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, na banca de jornal, lá na Praça Nova York, no Sion, no mercadinho aí da frente, na padaria, na farmácia do seu bairro, aí em qualquer lugar tem, em todas as praças, em todas as bancas, em todas as farmácias, em todas as padarias, em todos os supermercados. Ligue asterisco 880 ou saiba mais em oi.com.br. Aliás, oi.com.br/pré-pago, ok? Vamos falar do Galo? Simbora, deixa eu falar do Atlético aqui. O Edu está aqui. Não, mais Cruzeiro. Calma, que nós vamos voltar no Cruzeiro. A partida de amanhã, diante do Santos, marca 200 jogos de São Vítor, maior da história do Atlético, na minha opinião. Herói das conquistas inéditas do Atlético, né? Goleiro é considerado santo pela torcida e com razão. Ele fala. Quem que fez? O André Salles? Repórter Galan, na tela aí. Definitivamente o camisa 1 do Atlético tem história para contar. Foram defesas improváveis e conquistas inéditas para o clube. Eu vivi muitas situações marcantes, né? Acho que é impossível não falar da minha história do Atlético sem falar na defesa contra o Tijuana, na conquista da Libertadores, na conquista da Copa do Brasil. Estou muito feliz por alcançar essa marca e muito feliz por tudo aquilo que tenho vivido e que já vivi aqui dentro do Atlético. No clássico do último fim de semana, o goleiro escreveu mais um capítulo na própria história dentro do Galo. Nessa guerra emocional acabei saindo vencedor, mas é uma situação muito, muito complicada, tanto para quem bate, tanto para quem defende, porque para quem bate o gol fica pequeno e para quem defende o gol fica grande.
né, e tive a felicidade de poder achar o canto certo, o momento certo e poder fazer a defesa. Mas é uma situação que depende muito do feeling e do momento ali entre goleiro e batedor. Tantos feitos no gol do Atlético fizeram Vitor ser considerado um santo pela torcida. E não é que o São Vitor vai completar 200 jogos com a camisa alvinegra. É difícil falar de um atleta que já foi canonizado. Ele tem essa marca de ídolo no Atlético porque ele participa de lances como este. Em momentos assim decisivos, ele é um cara muito positivo. Eu fico feliz de poder chegar a essa marca aí com tanta identificação com o clube, né? Espero que seja o início aí, né, de mais pelo menos 200 jogos aí pela frente. Mas ainda falta uma conquista que se tornou obsessão para o goleiro: a de campeão brasileiro. O brasileiro hoje, né, dentro de um planejamento pessoal, dentro de uma perspectiva de carreira, né, falando individualmente do Vitor, é minha grande obsessão, cara. Para não se distanciar do sonho, Vitor e o Atlético vão à Vila Belmiro em busca de uma vitória contra o Santos. Um duelo particular entre o goleiro atleticano e o goleador do campeonato. Ricardo Oliveira é um grande atacante, vive um momento maravilhoso, um jogador, eu acho, para mim, dos mais completos atuando no futebol brasileiro. Faltando 13 rodadas para o fim do Brasileirão, o Atlético está a 5 pontos do líder Corinthians. Vitor e os companheiros de equipe já mostraram outras vezes que não é bom duvidar. Veja bem, o que acontece? Eu respeito, mas muito mesmo, aqueles que colocam o Reinaldo como o maior da história, outros colocam o Éder. Aliás, Éder Aleixo, bomba, te amo, um beijo pra você. Tá lá em Vespasiano assistindo a gente, ou em Pimenta, né? Ele vai pra Pimenta, tem uma batedora lá. Tô sabendo. Então é o seguinte, não, gente, é abatedor mesmo, abatedor. Frango, né? Mata umas galinhas lá. Tá? Então o Éder Aleixo, uns veem o Reinaldo e tal. Eu vejo o Vitor. O Vitor... É curioso que um goleiro, nos pés de um goleiro, aliás, no pé de um goleiro, a história de um clube tenha mudado. Então, esse cara realmente, ele, na minha opinião, é o maior. No pé esquerdo desse cara, houve a mudança radical na história de um clube que é monstruoso. Concordo então, por contigo, isso mas não que eu vejo o Vitor como o maior. Gostaria da sua opinião. Concordo que do pé do Vitor saiu realmente de 2013 para cá. Ele transformou a história do Atlético, sim, em relação à conquista de títulos. Mas eu acho que o grande ídolo e o grande craque da história do Atlético, sem dúvida nenhuma, é o Reinaldo. Eu mantenho aquilo que eu já disse várias vezes. O Reinaldo fez história, o Reinaldo é um jogador conhecido internacionalmente. O que ele fez em campo é barbaridade. Quem não pôde acompanhar, entra no YouTube, veja os vídeos do Reinaldo jogando bola. Era uma coisa absurda. Eu acho que a gente não pode colocar um goleiro como principal ídolo de um clube. Peraí. É o Rogério Ceni. Porra, mas tem um Rogério Ceni, o Marcão lá no Palmeiras. Marcão. Sim, e aí? Não, pô, Isso, não é assim. não é assim. Você falou um absurdo. O goleiro é jogador igual o centroavante. Não, e outra coisa. Reinaldo gente, história da Atlético. o René Guita é um ídolo. É um ídolo. É isso eu respeito. Agora, você falar que não pode pôr um goleiro é jogador. Porque o René Guita, pô, é goleiro, ídolo do país. Então, quer dizer, eu não retiro uma vírgula do que eu falei. Eu respeito, acho o Reinaldo... vi o Reinaldo jogar pouco, mas vi o Reinaldo jogar. E era um monstro de bola, jogava demais. Gente, mas a história do Clube Atlético Mineiro mudou a partir do pé esquerdo desse cara aí. E além do pé esquerdo desse cara aí, tem a conduta profissional, tem o que esse cara faz fora dos campos. Esse cara é um ídolo hoje. E é ídolo nacional. É como pessoas que não torcem para o São Paulo, para o Palmeiras, que gostam também do Rogério Ceni. Eu admiro o Rogério Ceni e digo mais. O Rogério Ceni, se jogasse na Europa, já teria ganhado uma bola de ouro. O Marcos, que foi goleiro do Palmeiras, que aliás está fazendo falta no futebol, na televisão, ele tem que reaparecer. Vai voltar como técnico. Esse cara é um monstro. E o Vitor é um monstro dos maiores do Brasil, da história. Algumas análises de futebol a gente tem que fazer com imparcialidade. A gente é jornalista, agora, a bola deu jogo dentro de campo, um lance polêmico,
tem que ser imparcial. Agora, esse tipo de análise, quem foi o mais importante, você pode jogar para o lado passional. Aí você pega muito conversas com torcedores. Você sentado numa mesa de boteco, numa festa com atleticanos, eu acho que é unânime a respeito do Vitor. O Vitor, ele foi decisivo na história do Atlético. Ele teve participação, coisa de superior a 90% nos títulos do Atlético. Ele decide jogos em momentos importantes no Atlético, apesar do pouco tempo que está em relação a esses outros jogadores que foram falados aqui. E outra coisa que eu ouço muito, e essa é muito importante para o torcedor do Atlético. Reinaldo, Luizinho, Éder Aleixo, Toninho Cerezo, grandes nomes. Você entra na internet, pega vídeos ou fotos, tem eles com a camisa do Cruzeiro. O grande rival do Atlético. O Vitor não tem. Então é difícil para alguns torcedores aceitarem determinado jogador, porque ele já vestiu a camisa do maior rival. Toninho Cerezo, o Éder já usaram. O Vitor, além de ser um craque no gol, é um jogador que foi decisivo e deu ao Atlético, junto com outros, claro, as maiores conquistas do clube recente. E a maior da história. Opinião forte a sua. Opinião forte e respeitável. Gostaria de ouvir a Edmara. Câmera 2. Eu gosto mais do Éder. Acho que o Éder foi um mito em todos os sentidos na posição principalmente, dele. Principalmente na pegação, hoje... né, Edmara? Porque aquele ali passou o rodo geral, o Éder né? É bonito, Edmara? O Éder é um bom partido, Edmara? O Éder não. É só uma opinião feminina. É opinião feminina, pois é. É um bom partido? É bom partido, mas jogou muito, né? O Éder, se jogasse hoje, seria um fenômeno mundial, né? A gente já estaria falando nele para melhores do mundo, com certeza absoluta. Ele jogou muito, era muito diferenciado, tinha um tipo de futebol muito mais moderno do que a época até exigia. Mas agora que voltou o cara aberto pela esquerda. Aqui, né? e o futebol moderno muito mais do que se exigia. Provocar, né? Mas na questão do Vitor, e eu tenho um histórico assim na questão do ídolo, para mim, muita gente não concorda com isso, mas para mim ídolo é exemplo. Ídolo tem que ser o cara dentro e fora das quatro linhas. Ídolo é muito mais do que só o cara do futebol, é o cara que o menino segue, é o cara que é exemplo em todos os sentidos, e acho que o Vitor, ele comporta tudo isso, além de ser um vencedor, que isso também faz diferença, né? Ser vencedor, o ídolo é vencedor, e eu acho que por isso o Vitor é, assim, o maior nome que o Atlético teve historicamente como vencedor, como exemplo, como ídolo, para mim é ele. Mas respeito muito a sua opinião. Eu divido esses méritos todos que você cita. Ele falou que ídolo não pode ser goleiro, a gente não pode esquecer do Fábio também. Eu divido esses méritos. Fábio? Mantenha o meu raciocínio. O Vitor fez uma defesa importantíssima assim, contra o Tijuana, mas não foi só ele que levantou a taça da Libertadores, não foi só ele que dividiu esse título. Então eu mantenho o discurso de que essas conquistas são divididas. Claro, não. É óbvio que são, porque se o Vitor, do pé do Vitor. Então foi só o Vitor. Calma aí. Depois do jogo contra o Tijuana não existiu mais jogo. Relaxa. Naquele momento do pênalti do Riascos, foi só o Vitor. Só ele e mais ninguém poderia mudar o rumo da história. Foi a final da Libertadores? Foi o jogo final da Libertadores? Aquele momento, foi o último jogo. Não, na final ele pegou mais pênalti. Foi o último jogo da Libertadores? Mas na final ele pegou mais. Na semifinal também. Com o mesmo pé esquerdo, curiosamente. Aliás, falta ao Vitor, eu já vou dar a ideia aqui, fazer um gol com a canhota. Então, pintou um pênaltizinho, põe ele para bater. Tá 4x0, né? Estamos 4x0, põe ele para bater. A torcida tem que comprar essa ideia minha, hein? Goleando, principalmente se for um adversário no Brasileirão, no adversário tal, goleando, pênalti, Vitor vai lá e vai. Agora não pode errar, não, viu? Na verdade, isso já rolou nos Jogos do Atlético. Não, mas ele não... O próprio jogo do Cruzeiro também já aconteceu de pedir Fábio, pedir Vitor, mas eles não batem. No Vitor ninguém pediu. Aqui, vai pedir a partir de agora. Não vai nessa conversinha do Everton, não. Vitor, você é goleiro, vai bater pênalti. Não, vai, vem na minha. Ô, Kika, qual que é a opinião do torcedor atleticano aí, com tudo isso que nós estamos dizendo aqui, principalmente comemorando os 200 jogos do Vitor com a camisa atleticana? Kika. Vou misturar tudo aqui. O Edson Carlos, vamos, Galo, chegou a hora de embalar. Faltam 13 é Galo. Hecton Oliveira, depois de mais uma defesa do Vitor no último minuto, o Galo vai acordar novamente e atropelar todos os adversários. @EuSerafim. O Atlético precisa de mais raça e parar de cruzar bola na área toda hora. Vitor deveria ter uma estátua por tudo que fez e faz pelo Galo. Rafael Lobato. Carioca é seleção, mas não foi bem no clássico. Vitor, maior goleiro da história do Atlético. E falando em ídolos, torcedores relembrou aqui nomes como João Leite, Dadá Maravilha, Ronaldinho Gaúcho e até o Tardelli. Muito bem. Esses foram importantes, mas não chegam perto do que foi Vitor. Deixa eu ouvir o Carlos e também o próprio goleiro Vitor falando do jogo. Daqui a pouco nós vamos girar aqui para saber desse confronto, que é tremendo para o Atlético, difícil. Vamos ouvir aí os jogadores. O Corinthians ainda tem 2 clássicos pela frente, né? Tem adversários também, tem um confronto direto com a gente aqui em BH.
Então, como eu falei, acho que a gente não tem que ficar fazendo contas, não tem que ficar pensando no Corinthians ou secando o Corinthians, muito pelo contrário, a gente tem que procurar focar naquilo que a gente tem que fazer. E como eu falei, no clássico, o dia que você não ganha, você não perde, a gente somou um ponto, vai ser importante lá na frente, porque todo ponto no Campeonato Brasileiro, um campeonato equilibrado da forma que ele pode fazer a diferença, né? Então, esquecer o Corinthians, focar naquilo que a gente tem que fazer, porque dependemos da gente para conseguir, apenas da gente para conseguir atingir nossos objetivos. Pode decidir, como também temos que trabalhar firme para isso. Agora vai ser um jogo na Vila, sabemos que o Santos na Vila é forte, como o Galo aqui na Independência, mas nossos números fora de casa também tá bom. Ô, gente, chama para mim a Ana Maria, fonoaudióloga. Ela deve estar Ana Maria Parisi, que tem que Ana Maria né? Parisi, né? Temos que fazer um tratamento com o Carlos para engrossar essa voz dele, está muito fina. Esse Carlos é bom, eu sempre falei. Mas é que a turma estava confundindo, colocando ele mais como lateral. A turma não. Lateral esquerdo, por sinal. Não, porque a turma assim, o Levir falava que ele era secretário. A subida do o lateral. Levir escalava ele como secretário lateral. Quando ele joga de atacante, ele é muito melhor do que secretário lateral. Que é o que ele fez muito bem na base. Que era a função dele. Primeiro eu quero ouvi-lo. É aquilo que a gente sempre falou. Meses atrás, no programa, quando eu fui criticado e falei em relação ao desempenho do Carlos... Você disse que ele não jogava nada, eu lembro bem. Esse tema eu não falei nada, não. Como secretário de lateral? Eu não usei esse termo nada. Justamente, é isso que o Edu está falando. Ele virou um marcador de lateral. Ele virou um segundo lateral esquerdo, que ele não atacava, ele só corria, voltava a correr, voltava a correr, voltava. E a função dele mesmo, de atacante, ele não cumpria. No clássico, ele entrou para poder buscar o gol. E ele achou o gol. Então, eu acho o seguinte... que se ele jogar na posição de origem dele e parar com essa mania de ficar pegando atacante, jogando ele para poder marcar um lateral, e o cara simplesmente não progride, não rende em campo, acho que ele pode render mais do que ele vinha rendendo no início do ano. Sabe por que eu não gosto? Quer dizer, não tem nada com a vida dos outros, principalmente com a opinião alheia. Mas o que me incomoda um pouco quando as críticas são muito radicais contra o Carlos é porque um jogador, cabeça de bagre, não faz o que ele já fez como profissional, principalmente chegar à seleção de base. A qualidade dele, sabe? Então tem qualidade. Agora, é um treinador que vai achar uma função que ele faça mais gols, que ele seja mais importante. O Dorival Júnior escalava o Bernardo de lateral esquerdo. Pois é, todo mundo falava, treinadores e treinadores. Né? Aí depois estourou. Mais uma frase do Afonso Alberto. Foi emprestado, né? Que eu lembrei aqui. Qual é a frase? Atacante que marca, que volta muito para marcar, chega cansado lá na frente. Tem sentido. E perde gol. Faz sentido. Fala rapidamente sobre o jogo contra o Santos, Everton. É um jogo interessante para a gente ver, porque a gente cobra muito do Atlético jogando contra equipes fechadas. Repete a frase que o povo está pedindo e fala quem é o dono da frase. Afonso Alberto. Fala assim. Quem é o Afonso Alberto? Papai. Um grande jornalista. Ele deve falar umas 4, 5 vezes por jogo. Quando ele vê o Prato marcando muito, quando ele vê o Leandro Damião voltando... Os caras estão marcando, voltando demais, vai chegar cansado lá na frente. Tem sentido. Faz sentido. Muito sentido. Mas vai ser interessante ver o Atlético e Santos, porque a gente tem batido muito o Atlético jogando contra equipes fechadas, né? O Atlético tem muita dificuldade. Quando o Atlético joga com a equipe que joga e deixa o Atlético jogar, o Atlético encontra mais facilidade, tem vencido esses jogos. Esse contra o Santos vai ser um desses. O Santos não vai jogar fechado contra o Atlético, o Santos não tem perfil de jogar fechado, do meio para frente. Aquela meninada que apronta a correria danada, tem hoje o melhor meia do futebol brasileiro, que é o Lucas Lima, tem o melhor centroavante, porque é o artilheiro do campeonato, e perdendo um pênalti atrás do outro, ele está com o dobro de gols do segundo, que é o Ricardo Oliveira. Então o Atlético vai ter um grande adversário que joga, mas que vai deixar o Atlético trabalhar. O Atlético não vai precisar ficar, por exemplo, cruzando um monte de bola na área, como nesses últimos jogos. Vai ter liberdade e eu acho que vai ser um jogo melhor de assistir e mais... Não que vai ser tranquilo, que o Atlético vai chegar lá e vai vencer, mas vai ser um jogo mais fácil para o Atlético trabalhar as suas qualidades do meio para frente contra o Santos. Mesmo ainda sem saber que time que o Levi coloca? Mesmo sem saber quem o Levi vai escalar. Porque eu acho que a gente tem uma dúvida ali. Eu por exemplo, estava pensando assim, Dátulo, porque ele errou no clássico não ter começado com Dátulo. É uma alternativa. Mas ele pode optar pela lei do ex também e colocar o Thiago Ribeiro. Que está relacionado. E hoje ele colocou mais uma pulguinha, que é a questão do Danilo, volante. Né? Mas eu, assim, na minha concepção de pensar no que o Levi está pensando em relação ao jogo, que é muito difícil contra o Santos, eu acho que ele não vai inventar. Eu acho que ele vai de Dátulo,
e vai de Josué, obviamente com o Patrick na lateral. Eu acho que ele não vai passar disso aí, ele não vai para lá com um volante inexperiente, não vai. E até porque o Santos tem meio que a receita que a gente sempre diz, que agora está dividido lá, né? Os meninos da vila e os velhinhos da vila, né? Ou seja, eu acho que essa é a receita. O Santos tem se dado muito bem nesse sentido. Ele tem a experiência do cara que fala assim, peraí, vamos com calma, e tem a juventude do Lucas, ele tem... Né, a vontade que esses meninos têm, mas tem também aquele cara que fala assim, peraí, agora não é o momento, nós temos que segurar. Então eu não acho que o Levi vai apostar nisso, eu acho que ele vai ser mais mas normal. tem o lado físico também, né? Que como a correria dos jogadores do Santos, não sei se o Josué aguenta acompanhar o ritmo dos meninos. Esse é um problema. Aí mas poderia... o Dátulo cadencia Não, mas aí mais poderia também, ser o Danilo com o Dátulo, que também reforça a marcação e sabe sair jogando muito bem, bola parada. O Danilo Pires, ele bate muito bem de fora da área, e chega ele é veloz e ele é um cara que, bem trabalhado, ele pode desenvolver essa função do Elias, por exemplo. O Carlos pode começar a jogar mais. Se nós avaliarmos em relação a desempenho... Deixa eu falar, pô? Eu vou ler uma mensagem aqui que estão mandando para você. Pode ler. Mas você tem que esperar. Então leia. Não, você fala, você tem prioridade. Não, em relação ao desempenho, o Danilo Pires e o Josué, eles vêm jogando pouco. Então, assim, não tem aquela diferença de falar assim, o Josué está com um ritmo maior de parte de jogos em campo. Isso não tem nada. Eu acho que mas não. Então, acho que o Danilo Pires... né? O menino lá, ele vai assustar mais. Não, Danilo Pires não assusta, mas eu acho que não. Eu acho que dá para entrar com o Danilo Pires e o Dátulo. Dátulo, sim. Esse é partida pro Dátulo, gente. No clássico já foi um erro não entrar com o Dátulo. Já foi um grande erro do Levi. Acho que é a oportunidade pro Dátulo. Eu também acho. Bola parada, ele tem que estar no bola jogo. parada, vai ser um jogo complicado, um jogo de bola aérea. Tem que segurar um pouco. O time do Santos é um time muito ágil. Então, assim, acho que dá para entrar com o Dátulo, sim. E não avaliem o Danilo Pires pelo jogo contra o Grêmio. Porque ele foi mal escalado pelo Levi, jogando quase que como um lateral. E aí jogou muito mal, porque não tinha nada a ver com o que ele joga. É outro jogador como volante. Olha essa mensagem aqui. Eu não sei se você pagou alguma coisa pro rapaz falar isso. Juverci é um mito. Grande profissional. O programa fica mais rico com a presença dele. Lucas Alexandre, de Montes Claros. Rico eu não tenho dúvida, porque ele é dono do jornal. Um abraço para você. Realmente eu não conheço ninguém em Montes Claros. Já foi seu estagiário no jornal? Não. Ah, tá. Aqui em Barbacena... Ah, tá. O pessoal de Barbacena Ele te mandou currículo, esse moço? Olha, eu vou para um rápido intervalo. Como as pessoas gostam de me xingar, né? Pode cuspir que eu sou inoxidável. Não me incomoda. @ Everton Futebol, pode xingar à vontade. Everton pagar. Olha aqui. Eu acho a Série B do Brasileiro muito melhor do que a Champions League. Intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos. Até já.